Graça e a paz do nosso Senhor Jesus, Ele que é o motivo de nós estarmos aqui, o verdadeiro sentido do Natal que celebramos hoje. Na verdade, hoje nós temos o prazer, de encerrar a última série do ano. Nós começamos há 4 semanas atrás essa série de Natal, chamada Natal em Perspectivas. Nós vimos que para muitas pessoas o Natal é uma data especial, que durante esse período, claro, elas tiram esse dia para se reunirem, para trocar presentes, para enfeitar suas casas, as lojas, as ruas, para se reunirem em família. E nós sabemos que tudo isso é muito bom, nada disso é errado. Porém, para elas, o significado do Natal muitas vezes não passa apenas de um tempo de alegria passageira, de descanso. Talvez possa até servir para expressar gratidão. E com essa perspectiva de significado, as pessoas fazem muitos planos. Planos de como vão passar essa data, de se vão receber a família, se vão até ao encontro de outras pessoas, de amigos. É bem provável que você também escolha as suas companhias quando você vai escolher onde você vai celebrar o Natal, Mas a verdade é que nem sempre esses nossos planos e essas nossas companhias dão certo no final. Nem tudo sai como a gente planeja. Toda família tem alguém que acaba... quer ver? Essa talvez você se identifique. Toda família tem alguém que deixa para a última hora comprar o presente do amigo oculto. No final, sempre alguém sai meio marromeno, Meio para baixo. Mas não é só isso, não. Toda família tem aquele momento das piadas meio sem graça, mas até que dessa aí a gente até gosta um pouquinho. Tem aqueles também que se comprometem a levar um doce, um prato salgado e no final das contas não aparece com ele. Ou então, na verdade, desde o grupo lá, no WhatsApp, você bota a lista, o sujeito não quer dar um nome. No máximo, bota um refrigerante. A verdade, gente, é que todos esses planos e mesmo as nossas melhores companhias nessa vida, todas elas podem falhar. Mas, a despeito disso, e mesmo para aqueles que passam o Natal de forma mais reservada, existe uma companhia que jamais falha. Essa é a perspectiva do Natal. A chegada da pessoa de Jesus Cristo. É sobre essa companhia que nós queremos falar hoje. Da companhia infalível. Da companhia que não pode frustrar ou decepcionar o nosso coração. Porque Ele está sempre presente. É sobre isso que nós vamos pensar. Eu quero te convidar a pensar nessa manhã. Natal, a presença de Jesus em nossas vidas. Você pode repetir comigo? Natal, a presença de Jesus em nossas vidas. E assim eu quero convidar você, finalmente, a abrir sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 1. E nós vamos ler os versículos 18 a 25. Mateus 1, 18 a 25. Nós vamos ler, então, a palavra do Senhor. Diz assim: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Vocês. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Todos.
É só o 25. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Todos. Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. E ele pôs o nome de Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nós lemos a Tua palavra, Senhor, e nós confiamos que ela é suficiente ao nosso coração. Ó Deus, fala ao nosso coração. Abre, Senhor, pelo Teu Espírito os nossos ouvidos. Abre, Senhor, a nossa vida para receber a Tua palavra com alegria, com disposição, para confiar na verdade, nas verdades que vêm do Senhor para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Bom, é possível que você esteja lembrando que na última semana nós também lemos esse texto. Nós lemos alguns outros também, mas a gente separou especialmente algumas verdades que ainda esse texto quer apresentar para nós de forma especial para esse último dia da série. De um modo particular, hoje eu quero tratar sobre o texto tendo como ponto central o versículo 23, que diz: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Anteriormente, nós falamos como essa notícia dada a Maria e José sobre a vinda de Jesus seria algo realmente um tanto diferente para eles. Nós falamos sobre o compromisso do noivado, que já era tão sério quanto o compromisso do casamento, não poderia ser desfeito de forma simples. E, segundo os evangelhos, a narrativa de Lucas, depois você pode conferir em casa com mais calma em Lucas 1, você vai se lembrar que Maria recebeu de um anjo essa missão de ser a mãe do Salvador, o Filho do Altíssimo. E crendo nisso, Maria tomou uma decisão de viajar e ir ao encontro da sua prima Isabel, que também, se você lá em casa for ver o texto de Lucas 1, você vai encontrar que ela recebeu um milagre, porque ela era uma mulher já avançada de idade, era estéril e também havia recebido do Senhor o milagre de se tornar mãe de um menino especial, que seria profeta de Deus e prepararia o coração dos homens para a chegada do Salvador. Ao que tudo indica, Maria, nesse encontro com Isabel, Maria já chega, o texto diz que ela chega no 6º mês de gestação de Isabel. E tudo indica que ela teria ficado lá até o fim dessa gestação. E ao retornar, já não é mais possível esconder a sua gravidez. José, de alguma forma que o texto não nos conta exatamente como foi, ele toma ciência dessa gravidez. E a princípio, uma vez que ele era um homem justo, foi isso que nós lemos, que não antecipou aquilo que era guardado para após o casamento, ou seja, se relacionar sexualmente com a sua esposa, uma vez que ele não tinha feito isso, toda dúvida pairava sobre a fidelidade, ou melhor, sobre a infidelidade da sua noiva. É possível que Maria tenha tentado explicar a José exatamente aquilo que ela tem ouvido do anjo, mas não foi notícia fácil. A angústia de José o levou à desconfiança. E assim José, no seu íntimo, pretendia anular o casamento em secreto, num gesto que foi nobre, porque ele tentou preservar Maria da desonra pública e, muito possivelmente, até de um risco de um linchamento, algo que poderia levar à sua morte, abrindo caminho para ela, para que, eventualmente, ela pudesse se casar com aquele, que seria o caso da sua infidelidade. Os planos da desconfiança de José e a sua angústia o levaram para um caminho que era distante da vontade de Deus. Mas foi aí que Deus surpreendeu José, e nós também já falamos isso, intervindo no seu sonho, lhe contando toda a verdade. A sua noiva não era infiel, e o menino no ventre da sua noiva era o Filho do Altíssimo. O seu nome seria Jesus, o Salvador, aquele que traz a salvação de Deus. Esse é o significado do seu nome, nós falamos isso também. José passou então da desconfiança à missão de ser pai de Jesus.
exercendo o direito da paternidade, podendo criar e educar Jesus e enfrentar os desafios que aquela família teve em seguida. Todo o temor e a desconfiança, no entanto, parecem cair por terra diante da chegada do Salvador. Essa é a notícia que traz consolo e paz ao coração daquele homem. É que esse filho, esse menino, era gerado pelo Espírito Santo. E o seu nome significava para eles, para nós, a presença verdadeira de Deus. A promessa de Deus, esperada há tanto tempo, foi revelada para eles. Deus não só havia enviado o Messias, o ungido, como era o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus. A verdade é que Deus veio viver entre nós. Essa é a verdade do texto. Emanuel, Deus conosco, finalmente, que grande mistério da glória de Deus. É muito importante a gente pensar no fato de que essas são as mesmas palavras usadas pelo profeta Isaías. Nós lemos o trecho de Isaías 9 mais cedo, mas esse texto começa lá atrás. O texto começa desde a profecia de Isaías 7, dizendo justamente, 700 anos atrás, mais ou menos, do nascimento de Jesus, de que Deus enviaria Emanuel, Deus conosco. Lá atrás, essa profecia foi importante para o povo de Israel também. Ela não estava desconectada da história do povo de Deus. Isso é importante nós entendermos porque Deus não dá profecias sem significado para nós. Naquele tempo, essa profecia trouxe paz e trouxe esperança da presença real de Deus no meio do seu povo, sustentando eles no momento de dificuldade. Porque naqueles dias, era um tempo do rei Acais, depois você também pode conferir em casa o trecho de Isaías 7. Você vai ver que o povo estava assolado, temendo, um povo com medo da dominação de povos vizinhos, da Síria, que estava aliada até àqueles que antigamente tinham sido seus irmãos, do povo do Reino do Norte. Mas se no passado essa palavra da presença de Deus trouxe confiança ao povo do Senhor e os sustentou, agora, não diferentemente disso, mas ainda de forma mais completa, a presença de Deus entre nós é a certeza de que nós temos esperança, de que nós temos sustento, de que Deus se relaciona de verdade com as nossas vidas. E essa é a primeira das 3 preciosas verdades que eu gostaria de destacar nesse texto, encerrando a série Natal em Perspectiva. É que a missão de Jesus não terminou ao resolver o nosso problema com o pecado, como nós falamos na última semana. Mas que Jesus veio para restaurar por completo o nosso relacionamento com Deus. Então, guarde isso. A primeira verdade é que a presença de Jesus restaura por completo o nosso relacionamento com Deus. Jesus veio ao mundo para nos livrar da condenação e do poder do pecado, e isso nos separava de Deus. Ele veio para ser a plena, perfeita revelação de Deus para nós. É assim que a Bíblia identifica Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Mas Jesus não veio apenas para vencer o pecado, como de suas próprias palavras. Ele diz que ele veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos plenamente. João 10, 10. Jesus não é só o seu Salvador por trazer paz com Deus em relação ao pecado, mas ele também é Deus presente para que tenhamos uma vida plenamente restaurada na nossa relação com Ele. Um teólogo certa vez disse que Jesus é a pessoa que pode nos dizer verdadeiramente como Deus é e o que Deus quer que nós sejamos. Jesus
é a pessoa que pode verdadeiramente nos dizer quem Deus é e como Deus quer que nós sejamos. Antes que Jesus viesse e se fizesse presente entre nós, os homens tinham ideias confusas e erradas a respeito de Deus. E assim vivem também até hoje aqueles que não buscam conhecê-lo. Essa é a verdade. Quando muito dedicados, no máximo, os homens conseguiram propor ideias, propor certas teorias de quem seria Jesus, e não encontraram outros resultados senão a frustração, uma vida dedicada ao moralismo, ou até de sacrifícios vazios, que realmente não preenchem o coração. Mas Jesus é o único que pôde dizer: quem me vê, vê o Pai. Essas foram as suas palavras. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus nos ensinou a amar e a viver a vontade de Deus. Ele disse que ele desceu do céu não para fazer a sua própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que o enviou. Em Jesus nós conhecemos amor, nós conhecemos graça, nós conhecemos compaixão, misericórdia. Em Jesus nós conhecemos a vontade redentora de Deus para a nossa vida. Em Jesus fica evidente que Deus tem um plano para nós. E foi isso que nós também já falamos nessa série. Não foi visto, jamais, em nenhuma outra pessoa e em nenhum outro lugar, a expressão de Deus, como nós vemos na vida de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Só podemos conhecer a Deus de verdade por meio de Jesus. E foi isso que ele disse ao dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você quer viver todos os dias da sua vida ao lado de Deus? Conheça Jesus. Conheça Jesus. Jesus nos ensinou quem Deus é. Jesus nos ensinou a amar a Deus, a depender de Deus para todas as coisas na nossa vida, a confiar tudo que nós somos, tudo que temos, tudo que almejamos ter ou ser a Deus. Ele nos ensinou também a orar no seu nome, a nos relacionar com Deus da forma como Deus quer que nós nos relacionemos com Ele, sendo dependentes dEle. Não confiando nas nossas próprias forças, nos nossos próprios caminhos, na nossa maneira de ser. E até hoje tem muita gente que ainda vive, né? Naquele jeito que a gente conhece como aquela síndrome de Gabriela. Sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Não. Jesus nos chamou para viver de um modo diferente. Para viver a vida na perspectiva da vida que Ele viveu entre nós. Na perspectiva da relação que Ele tem com o Pai. Uma relação de dependência e confiança. Por isso, você e eu podemos crer nessa verdade. Que a presença de Jesus, o Natal, significa isso. A presença de Jesus veio para restaurar por completo a nossa relação com Deus. Em segundo lugar, queria destacar um fato muito interessante do texto. É a forma como o coração de José esteve temeroso e desconfiante até o momento em que o anjo de Deus o conforta com essa promessa. Deus enviou o seu Filho. Deus conosco. Então, a segunda verdade que deve ficar no nosso coração nessa manhã é que a presença de Jesus lança fora o medo. A presença de Jesus, o quê? Lança fora o medo. Deus não prometeu a José e Maria que aquela missão que eles tinham pela frente seria fácil. Pelo contrário, se você continuar a leitura ali de Mateus, seguindo pelo capítulo 2, você vai ver o quanto foi difícil. O quanto eles tiveram as suas vidas mudadas. Eles tiveram que enfrentar, inclusive, a perseguição de Herodes, que tentou matar Jesus, ainda menino. Tiveram que
se mudar para o Egito, anos depois retornar de viagem, viveram uma vida sem muito conforto. Grandes foram as dificuldades, inclusive as quais Maria, mais à frente, José já havia falecido, teve ao acompanhar o ministério de Jesus e também, posteriormente, quando parte da Igreja de Cristo, Maria enfrentou as perseguições que o povo de Deus também enfrentou. Deus não prometeu a eles o fim imediato, repentino, de todos os seus problemas. Mas Deus prometeu a eles a presença de Jesus em meio às circunstâncias da vida. E isso foi suficiente a eles. Nós vemos que, a partir dessa revelação de Deus, de que o Messias prometido por Deus era chegado, Deus conosco, José pôde confiar e responder em obediência ao Senhor. Tantas vezes nós nos deparamos nessa vida com alguns dilemas, a começar pela nossa vida espiritual, pelas dificuldades que temos justamente de perseverar na nossa relação com Deus, de vencer antigos pecados que parecem ser mais duradouros, não querem deixar. Não bastasse isso, nós enfrentamos muitas vezes perseguições pela nossa fé, por aquilo que cremos, gente que ridiculariza, mas nós também enfrentamos os problemas do dia a dia, desemprego, fome, enfermidades, desilusões com pessoas a quem estimamos. Todas essas coisas da vida comum estão diante de nós. E para todos esses dilemas, aqueles que creem em Jesus guardam essa certeza. A presença de Jesus é real entre nós. Deus não nos desamparou. Pelo contrário, Deus é conosco, presente em todo o tempo, mesmo diante das notícias mais difíceis. Talvez o seu coração seja um coração complicado, levado à incredulidade quando as situações aparecem. O coração de José mostra que aqueles homens, esse próprio casal, a quem tanto estimamos, José e Maria, não eram muito diferentes assim de nós. Eles também tinham dificuldades, desconfianças, e ao que tudo indica, José estava pronto a ceder. José fez planos da sua desconfiança diante de Deus. Planejava anular secretamente o seu casamento. Mas a verdade é que Jesus não veio para aqueles que acham que são fortes e suficientes em si para enfrentar todas as coisas. Nós devemos entender que a presença de Jesus significa para nós que nós não devemos mais viver com medo, mas que nós devemos confiar as nossas vidas a Ele. Porque Ele cuida de absolutamente tudo aquilo que é importante para nós. A presença de Jesus é a verdadeira segurança que nós precisamos carregar no nosso coração. Deus não prometeu para nós vitórias atrás de vitórias, problemas que se resolvem no estalar de dedos, tampouco que tudo na vida vai ser aquele mar de almirante, céu de brigadeiro. Não é assim. Mas Ele prometeu a sua presença real. Ele prometeu que estará ao nosso lado todos os dias, até a consumação dos séculos. A sua companhia doce, a sua graça e o seu poder. É o que Ele nos prometeu, para vivermos completamente seguros, mesmo diante daquilo que traz ansiedade e aflição ao nosso coração. Como nós falamos, Jesus não veio para aqueles que se sentem justos, mas para aqueles que sabem que são doentes, que são pecadores. Ele disse que não veio para os sãos, mas que veio para os enfermos de alma. Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida no meu nome. Ele disse, venham a mim todos vocês
que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio e descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus é aquele que despede de mãos vazias os orgulhosos e os que se acham poderosos, mas é aquele que faz fartos aqueles que são humildes de coração e que confiam no seu nome. Não viva temeroso, meu irmão, minha irmã. Encha os teus lábios de alegria, de júbilo e de confiança, porque Jesus é Deus conosco. Creia nisso. A presença de Jesus é suficiente para o seu coração. Terceira e última verdade que eu gostaria de destacar nesse texto é que Emanuel, Jesus, o Deus conosco, é a nossa esperança. A presença de Deus é a nossa esperança. Esse que havia de nascer era a verdadeira esperança do coração desse jovem casal. Como também é para nós a viva esperança, a promessa daquilo que, assim como eles, nós também aguardávamos, mesmo antes de nascer. A redenção do Senhor havia chegado. Havia chegado o Filho do Altíssimo. Aquilo que era impossível aconteceu. O Deus infinito se tornar como um homem finito. Esse Jesus, salvaria o seu povo dos seus pecados. Ao acordar com essa maravilhosa promessa de Deus, José teve certeza de que podia seguir com fé e obediência, de que poderia desfazer ou abrir mão dos seus planos de desconfiança, mas aprender a confiar no Deus que cumpre as suas promessas. Como poderiam ter tanta certeza de que tudo aquilo aconteceria? Porque Deus cumpre as suas promessas. Deus jamais mudou. Deus não conhece variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Assim nós podemos esperar e confiar o nosso coração a Ele, mesmo quando as coisas parecem inexplicáveis ou difíceis para nós. Mas a grande questão é que quem é o homem que de todo o coração deixou a sua vida e os seus temores aos cuidados do Senhor para vê-lo falhar? Deus jamais falhou. Deus jamais falhará. Nós vimos que para Deus nada é impossível. Ele cumpre absolutamente tudo aquilo que prometeu. Diz o profeta Isaías, porque desde a antiguidade ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e o olho nenhum outro viu um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Jesus viveu entre nós cheio de graça e de verdade. Satisfez a justiça e a misericórdia de Deus na sua vida e na sua morte, nos amando até o fim e morte de cruz. Para os homens do seu tempo, essa morte significava uma maldição. Mas para nós, que cremos no Senhor, essa é a loucura do Evangelho. Ela é o poder de Deus. E a garantia de que nós somos feitos filhos de Deus e de que estamos seguros nas suas mãos. Que grande misericórdia do Senhor. Que grande mistério revelado diante de nós, de que o Filho de Deus veio até nós morar conosco, habitar finalmente com o seu povo. Porque agora, diferente do Antigo Testamento, a presença de Deus não é mais algo que vem e que vai. Pelo contrário, em Cristo Jesus, nós temos certeza de que a presença de Deus é constante e real entre nós. Todo o temor vai embora e toda a confiança se renova
quando nós temos a companhia de Jesus. Nós podemos viver em obediência e amar a vontade de Deus, assim como José amou fazer a vontade de Deus. Mesmo os maiores desafios e as maiores barreiras, aquelas que parecem intransponíveis para nós, todas elas deixam de ser altas assim, ou intransponíveis, quando nós temos a confiança da presença de Jesus. Isso quer dizer que não existem barreiras entre você e Deus. Isso quer dizer que cada um de nós, você pode se achegar a Deus hoje, porque Ele ouve a sua voz. Não existe ninguém que possa controlar a sua salvação, o destino da sua vida, senão o seu próprio Deus. E Ele está acessível a você, por meio de Jesus Cristo, Deus conosco. A presença de Jesus, irmãos, é que nos traz verdadeiramente a essa relação com Deus. E é que também nos capacita, a nós que já cremos também no Senhor, a viver a vontade de Deus, a buscar uma vida diferente da vida que vivíamos outrora, mas a confiar no sustento e na fidelidade que só existe no nome santo de Jesus. Foi isso que Ele garantiu para nós, a sua presença eterna, dizendo que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A morte e a vida de Jesus regeneram o nosso coração, mas em Jesus, a sua presença também é para nós a esperança completa da obra de Deus. A obra que Deus começou na cruz do Calvário, de uma vez por todas pela nossa salvação, pela sua salvação. Nós temos a certeza em Jesus de que nós temos entrada, acesso ao reino do Filho de Deus, porque assim Ele garantiu de que todos aqueles que creem no seu nome são feitos filhos de Deus. Não são todos que são filhos de Deus, e nós falamos sobre isso aqui também. Mas você que crê hoje em Jesus como seu Senhor, você tem o direito de ser feito filho de Deus, como nós testemunhamos, o direito que a Lauren tem, que nós temos como povo de Deus, de sermos e pertencermos a Ele na vida e na morte. Não é um ou outro dia, mas é a presença constante de Jesus. Essa é a nossa esperança, de que mesmo quando os dias se findarem aqui, nós temos para nós a garantia da vida no reino de Deus. Lá, a essa vida que já começou aqui, essa entrada no reino de Deus que já começou aqui, será completa, porque Ele prometeu essa herança para nós. Nós temos morada garantida na presença de Deus eternamente. Você já parou para pensar como é que vai ser isso? A eternidade com Deus? Se hoje você aprendeu a conhecer o Senhor por meio da sua palavra, no reino de Deus, por completo, você conhecerá a presença física, inclusive, do seu Senhor. E você estará com Ele todos os dias da sua vida, desfrutando da doce companhia de Jesus, tentando esgotar aquele que tem uma graça inesgotável. Todos os dias você vai acordar achando que será que hoje consigo esgotar a graça de Deus? Não. É inesgotável. Pela eternidade conheceremos a infinita graça e bondade do Senhor. Ah, meus irmãos, nós podemos ter essa certeza no nosso coração, de que esse Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos, como diz o texto de Efésios 2, versículo 6, Ele está sentado à destra de Deus. E como Ele está lá, isso é garantia para o seu coração, de que você que crê em Jesus tem lugar diante do Pai, assim como Ele tem diante do Pai. Essa é a nossa esperança. Do mesmo modo como Ele ressuscitou,
como ele viveu, mesmo depois de ressurreto, diante dos seus seguidores, dos seus discípulos. E a palavra de Deus diz que ele foi visto por mais de 500 pessoas de uma só vez, mesmo depois de ressurreto. Ele subiu aos céus e nós esperamos o seu retorno, quando finalmente o Senhor Jesus, do mesmo modo como subiu, virá e finalmente completará toda a obra que o Pai começou. É isso que nós aguardamos. Nós já vivemos, mas ainda aguardamos a plenitude desses dias. Quão felizes são aqueles que não confiam numa ideia vaga de um Deus que pode até ser bom, que pode até ter criado as coisas, mas talvez seja distante. Pelo contrário, felizes são aqueles que confiam em Deus, no nome de Jesus Cristo, aquele que veio habitar conosco e faz morada eterna no nosso coração. Eu quero terminar fazendo uma aplicação. A aplicação é a mais objetiva possível. Se você quer um investimento seguro para a sua vida, invista a sua vida e a vida da sua família na presença de Jesus. Muitos irão passar esses dias, ou mesmo a noite de hoje, falando sobre paz, prosperidade, amor, sem conhecer aquele que é verdadeiramente o amor. Muitos vão passar esse dia de forma negligente, comendo, bebendo, talvez momentaneamente se alegrando. Até os crentes, muitos deles, infelizmente, vão passar esse dia sem refletir o que isso significa verdadeiramente para nós, a presença de Jesus. Não espere dessa vida aquilo que ela não pode dar. A perspectiva do Natal é o maior presente que Deus poderia enviar a nós. A vida e a presença completa de Jesus. Nossa esperança não pode ser apenas ano após ano fazer planos de como vamos comer, trocar presentes, embora tudo isso seja saudável. A gente falou que os planos falham. No final das contas, às vezes, até o chester fica seco, o pudim não chega no ponto, a farofa queima, as coisas não dão certo, o amigo oculto falha. Os nossos planos, por melhores que sejam, as nossas companhias, por melhores que sejam, por mais que você possa escolher a dedo, talvez seja só você essa noite, ainda assim, você pode falhar. As suas companhias podem falhar. Mas a companhia de Jesus, a presença de Jesus na sua vida, é certeza, é garantia. Jesus não falha. A companhia de Jesus é infalível, é perfeita ao nosso coração. Que tal, já que falamos sobre investir as nossas vidas, então, na presença de Jesus, pensar em fazer assim como José, deixar para trás os planos da nossa desconfiança, do nosso temor, de quando as coisas saem do nosso controle e a gente quer agir por conta própria, ou até procurar conselhos em lugares que nós não sabemos muito bem de onde vêm esses conselhos, para a partir de hoje contarmos com o conselho do Senhor. Que tal, a partir de hoje, investir tudo que é importante para nós na presença de Deus? Que tal investir os seus recursos, o seu tempo, naquilo que vai aproximar você e a sua família de Deus? Que tal investir, inclusive, essa noite, para celebrar o Natal de uma forma diferente, numa perspectiva diferente, a perspectiva de Deus, da chegada de Jesus, o seu Salvador. Isso não quer dizer que você não vai comer, não vai fazer uma ceia, pode fazer. Fique à vontade para celebrar, para se alegrar, para trocar os presentes. Isso é bem-vindo. Mas Natal, na perspectiva de Deus, precisa ser diferente para o coração dos que creem em Jesus.
Que tal você aproveitar, inclusive, o material que, ainda hoje, né? Nós vamos... Está chegando. Que assim que você sair daqui, no início da tarde você vai receber Natal, né, a proposta que nós fizemos durante todo esse mês, de celebrar o Natal com um culto doméstico no seu lar. Você pode usar esse material, uma oração, uma leitura bíblica, um cântico, uma palavra de reflexão e uma oração da família. A presença de Jesus é o que não pode faltar no seu Natal. A presença de Jesus é o que não pode faltar na sua vida. É isso que nós falamos há 4 semanas. Jesus é a presença de Deus na nossa vida. Deus cumpre as suas promessas. Deus tem um plano maravilhoso e perfeito para nós. Jesus supre a nossa maior necessidade, a garantia da nossa salvação. E Jesus garante para nós a sua presença por todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua vida. Que o seu Natal e a sua vida sejam diferentes, na perspectiva de que Jesus é o verdadeiro sentido do Natal. Deus te abençoe. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Ah, Senhor, o Senhor enche o nosso coração de alegria só de ouvir o doce nome do nosso Salvador, Jesus Cristo, Deus conosco. O Deus que, sendo o Criador de todas as coisas, veio habitar entre nós. A verdade, Senhor, é que o Senhor viveu como nós, que o Senhor sabe exatamente as dificuldades e as limitações que nós enfrentamos. E a Tua palavra diz que pela Tua vida, Senhor, nós temos certeza de que nós temos verdadeiramente um relacionamento com Deus. Nós não temos um sacerdote, um mediador que não se compadeça de nós, pelo contrário, nós temos Jesus Cristo, aquele que é misericordioso e que se compadece de nós. E assim nós podemos nos chegar diante do Senhor com confiança, porque o Senhor tem prazer em receber a vida dos seus filhos. Ah, Senhor, faz a Tua presença verdadeira no nosso coração e na vida da nossa família. Que a partir de hoje os nossos recursos, o nosso tempo, a nossa dedicação possa ser em tudo aquilo que nos traz para perto de Jesus, para perto de Deus. Faz o nosso Natal diferente, Senhor. Dá-nos inclusive a coragem para aqueles que passam o Natal com uma família maior, em que tem aqueles que também hoje ainda não creem no Senhor, a podermos trazer uma palavra de esperança, a palavra da presença de Jesus, a poder celebrar o Natal orando, bendizendo ao Senhor, cultuando ao Senhor, porque é para isso que vivemos. Nós somos Teus, Senhor, e vivemos para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, Senhor. Faz a Tua presença ser sempre verdadeira ao nosso coração. Que nós saibamos que o Senhor é verdadeiramente o Senhor das nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.